bom dia, pessoal. Tudo bom? Então, hoje nós vamos para uma tag diferente. Não é uma tag, eu poderia dizer original das Pimas, porque eu não vi ninguém fazendo até agora. Mas é uma tag que eu tirei de um post do New York Times Book Reviews. E ele fala sobre Summer Reading Bucket List. Então, assim, gente, não é os livros que tu vai ler, são os livros que tu desejaria, né? Uhum. Ler, né? Aqueles livros que estão na tua bucket list desse Summer de 2026 na Europa, gente, porque a gente tem o nosso público internacional, não apenas temos o nosso público internacional, como o nosso elenco é internacional. Tati, direto da Alemanha, com a sua camiseta, eu aqui morrendo de frio, com o ar-condicionado ligado, porque eu não sei que caralho, que nem diz aquela guria do meme, de vida que a gente pensa que tem no Rio Grande do Sul. Porque, guria, incrível como é que não tem uma calefação, sabe? Pois é. Calefação, como é em qualquer país do hemisfério norte, que custa menos dinheiro, custa menos para a natureza, etc, etc, etc e tal, e vem o quentinho de baixo e sobe, e a gente está sempre com a casa aquecida. Aqui, a gente liga o ar-condicionado no momento que a gente desliga, a casa está gelada. E aí a gente liga o ar-condicionado, aí fica seco, 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 não aguenta, não consegue respirar, e aí desliga o ar-condicionado, aí fica gelado. Sabe? Pô, custava ter uma calefação que não deixa o ar tão ressecado assim e deixa o apartamento quentinho, né? Sim. Tati, eu vou te Precisa. dizer assim, né? O terceiro mundo a gente gasta. Como é caro viver no terceiro mundo. Mas é Sim, maravilhoso, né? Eu acho, exato. né? Eu vou ser a última a apagar a luz aqui em Porto Alegre, o pessoal já foi todo embora. Espera aí que eu vou te visitar, Malu, depois você vai. Você pode vir para cá daí. É. Tá, vem, olha, vem no outono, vem assim entre verão e outono. Tu vai ver o início do outono aqui é maravilhoso, mas a primavera também é boa. Mas assim, um pouquinho antes de chegar esse frio, que agora tá muito Uhum. frio, é lindo aqueles dias bonitos, com sol e sem aquele calorão. Porque, nossa, Sim, é quente aqui, meu Deus, no verão, é um horror. Bom, sim. hoje eu tô para reclamar, já viram, né? É. Qual a sua reclamação hoje? Diga aqui. Uhum. A minha reclamação hoje é que eu vou passar o inverno todo no hemisfério sul do Brasil. É, gente, vocês que estão no Nordeste, vocês não sabem o que é isso, porque vocês têm o mesmo clima o ano inteiro, vocês são abençoados por Deus, mas aqui é brabo. Sim. Quando vocês veem alguma pessoa daqui reclamando e tal, fiquem com pena, por favor, né? Pensem que a pessoa tem que Não, aguentar esse frio horroroso, sem não infraestrutura julguem. nenhuma, nenhuma. Porque é Sim. impressionante como é que não descobriram a calefação no Rio Grande do Sul, é um troço muito triste. Muito triste, mas vamos lá. Então, Summer Reading Bucket List. Então vamos para a lista dos sonhos da Tati de ler nesse verão, se os filhos dela conseguirem não dar tanto trabalho, se o Alan Sim. deixar ela em paz, né? Não precisa correr tanto também, né, Tati? Eu tô te falando Não. tanto do correr do dia a dia quanto do correr das tuas corridas, né? Já tá com Exato. alguma maratona em vista? A maratona só em outubro. Então, né, Tati? Vamos aproveitar um pouquinho o verão, só em outubro, Não, já tá se preparando, né? ainda não, porque eu fiquei doente, mas, né, o ideal é não parar, né, se você não para, você já está se preparando. É, então tô vendo, ela não vai parar de correr, gente, então vamos igual, sonhar é possível, vamos sonhar então. Vamos. Tati, a primeira da Summer Reading Bucket List é Read a Book Published in the Last Years. Tu tem algum na tua lista, na tua TBR do verão, para Hum. ler, algum que tenha sido recentemente publicado? Então, eu vou como aqui, a gente não entrou ainda no verão, mas estamos com temperaturas de verão, eh, presumo eu que a gente não vai continuar assim até o verão, porque aqui varia bastante, né, mas como esses dias já foram muito quentes, eu resolvi trazer um livro que eu acabei de ler. Eu acho que até vale, né, Malu, já que tá quente, eu já li um livro da lista aí. Perfeito. Ele não foi, lançado ano passado, mas esse ano. Mas eu vou falar dele porque ele me marcou muito e eu acho que vale a pena a gente falar, e eu acho que todo mundo devia ler, inclusive você, Malu, logo, que é Os Gente, Imortais, da Tati, Pauline Thorpe, que tá assim, eu já vi que tem muita gente
que comentou, não, na verdade eu só, depois que eu terminei, eu fiquei curiosa para saber resenhas e tal. Eu não achei nada, eu só achei uma entrevista com a própria autora falando sobre o livro, mas eu acho assim, já vi que muita gente estava lendo, então se você leu e quer comentar comigo, por favor, me fale aqui, que eu gostaria muito de Le comentar. leiam, pelo amor de Deus, senão a Tati vai incomodar para eu ler e eu vou ler, né. Não, Malu, eu acho que a leitura é muito rápida e depois que você, assim, começar, você não vai querer, parar. Por quê? É uma história, é um romance que se passa, na era do homem das cavernas, né, ou seja, a gente tem lá os neandertais e os homo sapiens. E a gente vive com eles e a história se passa ali com eles, né, então você tem os personagens que não têm nome, você fica se perguntando como que era a linguagem, como eles falavam, porque, enfim, não tinha, muito, creio eu, né, eu tô falando assim como totalmente leiga, porque eu não entendo nada, não li nada, não faço a mínima ideia de coisa de tempo, quando começou, né, a se usar mais a linguagem, quando se começou a linguagem falada, digo, né, de se falar, Sim. não só o som, né, mas enfim, ela narra de um jeito que você percebe que, assim, quando ela fala, ela coloca assim: "Ah, o homem falou", porque tem o personagem o homem, a mulher, o velho, a velha, né, então são pessoas que são chaves ali no livro, são personagens. E daí tem os caçadores, tal, então é assim que ela identifica, os personagens e a gente vai vendo que eles são lá um bando, né, e cada um tem a sua função, mas é muito, interessante porque existe a discussão, na fogueira ali entre eles, entendeu? E daí eles contam histórias e eu ficava imaginando como era que eles estavam falando, sabe, fazendo, porque é fácil a gente ler, né, e falar, imaginar que a pessoa está falando, mas eles não estavam falando, né. Então é muito, é é é muito curioso. Sim, eu acho que todo mundo que lê e não tem, assim, mesmo quem tem talvez conhecimento nessa coisa de, né, de estudo mesmo, também vai se surpreender com essa questão de como ela coloca os sentimentos e as coisas em pessoas, né, que nem, não vou falar, não sei nem que palavra usar, mas em seres, né, que ainda não Uhum. tinham atingido a evolução do que seria o homem como a gente conhece hoje, que somos nós, entendeu? Então eu achei muito, muito interessante. E achei, assim, realmente, Malu, acho que você vai precisar ler, viu, porque senão não vai dar certo. Não Eu vai dar preciso eu eu posso ler no meu preciso verão, tá. eu preciso conversar com você sobre. Acho que a gente podia depois até fazer um vídeo aqui sobre o livro, mais futuramente, Certo. tá Então vamos bom? passar para um próximo. Se tu Vamos. tu tens na tua TBR algum livro num gênero que você tipicamente não lê? Eu tenho, e tô lendo ele já. Como eu já estou quase no verão, e eu resolvi parar de mentir que eu li o livro, estou lendo Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, né, o que a Alice encontrou por lá, que tem os dois livros estão aqui nessa edição da Zahar de Bolso, e eu vou contar por que eu resolvi ler, Malu. Primeiro porque é o livro mais mentido, né, que a gente fez o vídeo das pessoas que falam que Dos leram, mas que não leram. mentem. É. Sim, sim. E outra coisa, eu estava com um dilema de como incentivar as minhas crianças a voltarem a ler aqui, e agora eles estão num período de férias curtas, né, e eu falei assim: "Bom, a gente então vai fazer um clube do livro entre a gente. Então a gente vai escolher um Ah, que livro e a gente legal! vai ler o mesmo livro". Como eu já tinha esse livro em português, aí eles têm em alemão, e eu falei: "Então eles já", pra você ter noção, eles já terminaram o Aventuras da Alice no País das Maravilhas e eu ainda faltam 2 capítulos, já avisaram que eu tenho que terminar hoje. Aí Ah, que legal, guria. E eles são bem eu teus lance filhos, eles leem rápido. eles leem rápido, é. Mas eu lancei essa esse desafio aí para ver se eu incentivava, né, eles a lerem
mais, porque você tem o seu filho em casa, você sabe, tem hora que lê mais, tem hora que não lê nada, tem hora que quer ler, tem hora que não quer ler nada, né, então é difícil manter essa Eu chama sei, guria. acesa, né. A gente combinou no final de semana passado, de fazer 1 hora de leitura, assim, longe de tudo, nós 2 no sofá, cada um no seu livro, nada é muito difícil. Não rolou, sabe. E agora ele disse: Sim, "Ah, essa semana vamos fazer, já que eu vou estar", essa semana ele tá tendo jogos no colégio, então tá mais tranquila a situação aqui em casa. E daí, poxa, quinta-feira e a gente ainda não fez, sabe. Então tá quase uma semana devendo 1 hora de leitura e sem meta nenhuma, sabe. sim. É difícil, é difícil. É difícil. Então, esse tô fazendo um esforço e aproveitando e lendo, eu é um gênero que eu não costumo ler muito, né, então aí mas tem algumas coisas E que eu tu tá queria ler ainda. e tu tá gostando, Tati? A gente já conhece O enredo. o enredo, né, mas eu tô gostando das falas da Alice, principalmente, que até as crianças comentam, falam assim: "Nossa, ela é meio doidinha, né", porque ela fala algumas coisas engraçadas. E o quando ela pensa alto, né, alguma coisa que ela pensa e ela fala. E aí eu tô gostando mais disso, porque o livro é realmente bem condensado, né, a gente assiste o filme é enorme, cheio de efeitos especiais e tal, né, até porque é bem Sim. fantasioso. Mas, o livro, a questão de como ela constrói os diálogos e o que a Alice fala, né, porque talvez eu não lembre do filme e tal, mas eu tô gostando muito disso, dessa parte aí. O que a Alice fala e falam pra ela, né, o que a lagarta diz, Exatamente. né, as Também. filosofadas, Sim. é muito bonito. É. Tati, agora eles dificultaram, tá, porque ler um dos livros da lista do New York Times, melhores livros do século XXI. A gente até já fez um vídeo desse, mas eu não lembro exatamente quais são essa lista dos É. melhores da Times de 2000, do século XXI, né? Eu sei que são 100, né, são 100 livros que eles fizeram a lista e foi aquela que deu até uma certa polêmica, porque eu acho que aquela amiga genial da Ferrante está em primeiro, não tá? Eu acho que sim. Deixa eu até ver aqui a É, lista certinho, no celular, e daí eu já mas te digo. mas eu pesquisei, Malu, e eu achei um Ah, tu livro já tá com que ele aí? eu tô com o meu livro aqui, eu já sei qual é. Aliás, depois se eu falhei, porque eu fiz uma pesquisa na IA, como eu não tinha acesso à lista inteira, Aham. porque você tem que a lista inteira mesmo eles colocam no site do New York Times e eu não tenho assinatura. Mas eu lembro que em algum lugar, algum momento sei lá, do passado, cheguei a imprimir eu tive acesso a essa lista e cheguei a imprimir, até para saber o que eu já tinha Sim. lido ou não. Mas eu não achei aqui, e aí eu perguntei para a IA se um livro que eu estava lendo, que é um que eu estou lendo agora, estava nessa lista. E realmente ele está. E aí então eu vim aqui falar, aproveitando que eu já estou lendo o livro, que é A Marca Humana Ah, do marca Philip Roth. humana. Porque eu li o Pastoral Americana e agora Sim, tô lendo, daí eu tinha que pegar ele. Esse aqui estava na minha lista para ler esse ano. Eu falei: eu estava, né, entre a gente ler o Don Quichotte e as minhas pausas da outro livro que eu vou falar aí que está na lista, eu falei: "Eu vou começar esse aqui". E aí eu comecei e ele está na lista segundo a IA, tá. Se não tiver e você falar que eu errei aqui, é você que está assistindo, não, não, ele certamente está na lista. E a gente o já falou IA muito foi quem sobre, errou. sobre pastoral e eu não li nada dele ainda, Aham. e tenho que ler, é mais um para minha TBR. Eu não Tá começaria pela gostando? pastoral. Eu tô gostando muito. A Uhum. pastoral eu não começaria. Eu tenho outro que eu li dele antes que é menor, que é Nêmesis. É um fininho amarelo, acho que se não me engano, foi o último que ele escreveu. Eu começaria com ele, que ele também é muito interessante, ele é bem pequeno, mas a marca humana também já eu acho que ele não fica tanto enjoativo que nem a pastoral. Tem uma hora que a pastoral dá você começa a ficar, meio de saco cheio de ler, Uhum. mas eu li até o final. Eu lembro que eu li, mas eu tive um pouco de dificuldade de prosseguir. Tati, olha só, tu já botou 2 livros no segundo item, que tu botou o Alice, no País das Maravilhas e Através do Espelho.
Agora tu botou 2 livros no terceiro item, é uma lista de 10 e a gente vai chegar a 30. Eu tô vendo. Por que eu fui falar Sim, pra gente fazer isso? Mas tudo bem. E eu tô passando vontade, como sempre. sim. Bom, um bem pequenininho ou muito longo. Um livro bem pequenininho ou um livro muito longo. Não precisa trazer os dois, viu? Quer dizer, Tá, fica à não, vontade. não vou trazer Tô os brincando. dois. Vou trazer só o muito longo, porque ele é muito longo, e eu já vou avisando que eu não tenho pretensões de terminá-lo no verão. Eu acho que eu não vou conseguir terminar no verão. Acho que eu vou precisar, talvez eu Inverno, termine no inverno. seu verão, Malu, no meu inverno aqui, que é o Graça Infinita, que a Malu tá lendo Eu também. também tô adorando. E, assim, eu tô lendo bem devagar, mas também acho que esse livro não dá para ler rápido, e também não, nem tem por que ler rápido, porque ou ler tão, é porque não vai mudar o entendimento da coisa, acho. Eu tô curtindo Sim, ele do jeito que ele é, entendeu? Com as dificuldades que ele tem, e tem horas que por exemplo, agora eu fiquei empolgada porque eu me achei um pouco na história, nos personagens, coisa que eu não estava conseguindo fazer. E de repente, mas é assim, né? De repente você não tá mais. Ele começa um outro capítulo, sim. você tá perdido de novo. Mas eu tô gostando porque de vez em quando eu consigo captar Claro. alguma coisa. Mas eu tô Eu gostando tô muito, Malu. Eu também, eu tô gostando muito dele, e daí também a gente está lendo aquele outro livro que é menor, com as coisas, com as leituras do Wallace, né? Uhum, E eu acho que está sendo muito bom, mas eu estou fazendo como tu, assim, sem pressa nenhuma, bem devagarinho, indo, sim, né? exato. Eu tô sem nenhuma pressa. Também acho que no segundo semestre ele vai render mais, porque esse semestre eu não estou conseguindo dar conta nem dos pequenos, mas Uhum, eu não tô deixando de ler. Eu sempre tenho uma horinha da minha semana que eu dedico a ele. sim, eu E tô também. achando maravilhoso, tô achando bem bom. Ah, gostei. Eu tinha certeza, Tati, sério, eu tinha certeza que se eu pudesse fazer uma aposta, pena que a Você Nani ia não tá pôr. aqui pra gente fazer aquelas apostas, que tu ia pegar um livro longo. Ah, Não, mas não vejo tu pegando um livro pequeno, mas tudo bem. Ah, exagerei, né, Malu? Isso é muito longo, né? esse é muito longo. Esse aí são 1000 páginas, minha gente. Não, E 1000 páginas maluquérrimas. Ele ainda começa fa... do fim para o início e é muito uma linguagem diferente, mas eu acho que a melhor coisa que a gente pegou de livros recentes até agora foi esse Wallace aí. Sim, ainda falaram que ele cortou 450 páginas do livro, então você imagina O que que não seria era. mais. Pô, Exato. tadinho, né? Pois é. Por que quiseram fazer isso? Esses Esses editores editores chatos, né? malvados. É Chato, bem chato. chato, gente chato. Sim. Tati, e um clássico que tu tá querendo muito ler ou que tu tá querendo muito reler? Ó, reler ainda não quero reler nada esse ano porque já não estou conseguindo nem ler coisa nova. Mas eu queria ler. Eu coloquei esse aqui que talvez eu consiga, talvez não. Eu sempre coloco na lista e eu não sei se eu consigo, que é Ilíada. Por quê? Porque eu queria ler Ilíada antes Do de. filme. Ó, o filme não vai ser Ilíada, né? O filme vai ser Vai da ser Odisseia. Odisseia. Mas eu queria ler a Odisseia depois de ter lido Ilíada. E aí, então, eu tenho que começar do começo. Então, eu falei, bom, se tem algum clássico, super clássico, que eu preciso ler, então primeiro tem que ser Ilíada para depois poder ser Odisseia. Então é esse aí que no O meu clássico. interesse. Esse é um clássico por excelência, Tati. Muito bem, É, muito bem, muito boa escolha. sim. Então, assim, aqui também vocês viram, gente, como ela rouba? Aqui ela também botou 2, que é a Ilíada e depois a E Odisseia, Odisseia. para poder chegar no filme. Viu só? A Tati é safada. Gente, ela é tinhosa. Read a book that takes place during the summer. Um livro que é passado no verão. Pensou Então, aí em algum, Malu, Tati? esse eu não achei, ou a minha imaginação tá muito ruim. Não consegui pensar num que se passa no verão. Esse eu Eu vou fiquei. tentar achar um bem pequenininho para ti. Não sei se é o verão que me falta, mas eu volto e meia e te mostro esses livrinhos. E só tu que vai poder ler. Um dia que tu vier aqui em casa, eu vou te dar esses livrinhos. Eu perdi o verão. Ah, Mas Summer, olha só, Tati. é, Ele é bem fácil de ler. Eu vou dá para até mandar para o correio para a Alemanha, ó. Aí tu sim, abre, só que tu vai ter que achar um parceiro. Os teus filhos já estão muito aham, grandes para ele, ó. para ler, sim. Pra ler. Esse aqui, ó, se passa no verão. Ele é bem Ah, bom.
você me deu uma ideia. Eu tenho um livro eu acho que a coleção tá no quarto da Isabela. Eu tenho um livro de poesias, uma coleção de poesias, e é para cada mês. Então aí Ah, tem poesias então eu poderia colocar de verão, né, em alemão, mas aí também exige um pouco mais. Mas poderia colocar esse, Malu. Depois eu uma coloco vez a que a falasse, né? capa aqui. Até a gente tá falando sobre esses livrinhos aqui, Exato. e aí tu dissesse que eles têm bastante mania de fazer livros por estações, ah, Tem, exato. legal. É Isso é muito porque legal. esses livros, assim, bom, agora a livraria tá cheia, né, desses livros que provavelmente se eu for lá eu vou achar algum livro que se passa no verão, porque são histórias que as pessoas leem no verão. Mas aí são aquelas histórias, né, que, sei lá, a gente não costuma ler, Malu, são os e até os não sei nem se não são os hypes ou se são só os hypes daqui, mas são aquelas, histórias mais, como que eu vou falar? De entretenimento, né. Não que eu não leia entretenimento ou que eu não leia esse tipo de livro, mas com o que eu tenho para ler aqui, não é o que eu vou ler agora, entendeu. Já tem É que bastante coisa. tu te entretém com graça infinita, né, Tati? Então, exatamente, já basta. Complicado. É. Ah, read a book in translation. Ler um livro traduzido. É isso, Então, seria? seria, né, eu acho que é Ou porque sendo traduzido? não, acho que é porque como é em inglês, aí eles falam, bom, É. que a literatura toda sai em inglês, né, e que outras línguas não são. Aí eu trouxe 2, Malu, mas eu não sei se eu consigo ler no verão, que provavelmente não vou, mas eu também ia fazer uma proposta para você, porque eu não sei, qual é a sua ideia para o segundo semestre. Eu peguei 2 línguas, então, que a gente não domina, tá, Malu? Assim, tipo, a gente não entende nada, e não é o russo. Só para a gente considerar como tradução aí, que é o livro do ganhador do Nobel do ano passado, o Laszlo Krasznahorkai, Ah, se eu falei direito. que a gente adorou o Satan Tango. É, e tem esse aqui para ler, e tem um outro que a gente está devendo ler também, Malu, que é o Solenoide do não tirei do plástico, olha, a Malu vai dar bronca. É, Que não, é deixa eles, o coitado, ainda no verão, deve estar suando dentro desse plástico. A tá pobrezinha da minha. suando, do Mircea Cartarescu, né, que é romeno. Tem esses 2 de línguas, que a gente não conhece Tá, o nada. solenoide, eu não sei onde eu meti o meu solenoide. Eu tinha comprado, eu acho, solenoide, não sei onde eu coloquei. Mas eu vou. Esse eu tenho muita vontade de ler. Qual é o outro que tu pegou do Laszlo? Lembra que a gente vai chamar ele só pelo primeiro nome, porque é muito difícil O aquele Laszlo. sobrenome. A gente leu É esse do Satantango, Laszlo que a gente leu é, Satantango. e Mostra aí a capa para. esse aqui é o Retorno do Barão de, Tá, o Retorno do Barão. Venkenheim. É, Porque daí eu consigo buscar o Retorno do Barão. Que legal, Venkheim. é bem parecida com a outra, só que essa aí é vermelha, onde ela é É, roxa. sim, Tá, vai ficar bonitinho na minha coleção aqui. Tá, isso. perfeito. Mas acho que eu tô mais para solenoide, viu? Porque eu adorei o Mercê. Adorei os dois, eu gosto dos malucões, esses Sim, novos. Mais uma vez, o Tati Robô, gente, daqui a pouco a gente vai chegar a 100 livros livros. rapidamente. Agora, ler um livro que seja adaptado para a tela, que tenha cinema. Ou, Então, eu agora peguei que a é li mais comum que cinema, é os Netflix, as séries, né? exato, mas eu peguei a Alice, porque é o que eu tô lendo agora, e daí podia pegar os 2 porque tem 2 livros aqui nesse aqui, Malu, para não aumentar a lista, Ah, né. Tem Alice no País das Maravilhas e tem Alice através do espelho, né. Tem para 2 tudo, filmes. gente. Aleluia, aleluia, aleluia. A Tati está colocando 2 livros, está diminuindo a lista do que colocando. Isso aí é um fato inédito nesse canal. Há 3 anos a Tati nunca fez isso. Ou eu posso pegar a Odisseia e colocar junto com a Ilíada, porque vai sair o Não, tá filme, não ótimo. A vai? Alice está muito mais palatável para mim. E Então, pelo menos eu já li os livros, já vi os filmes, não fico tão ansiosa, não fico com sim, tanta fomo. sim. Então vamos deixar a Ah, e Alice. lindos, os filmes são lindos. São mesmo. Ah, e um livro para ouvir em audiobook. Ah, Isso então, é uma Malu, barbada. aí esse aqui é aquele que você me falou, porque como a gente está lendo
Graça Infinita, a Malu me mandou um monte de material do David Foster Wallace, que é o autor, e aí eu peguei esse livro aqui, que ela tem uma edição, a capa mais bonita, mas esse aqui é da Penguin mesmo, que é o do David Aham. Foster Wallace Reader. Ele é um livro que tem, não tem todos, mas tem alguns trabalhos do autor, tanto de ficção quanto não ficção, quanto ensaios. E, inclusive, tem uma parte dele que é uma parte da Graça Infinita, né, Malu? Também tem aqui nesse livro. Sim, tem um capítulo da Graça Infinita aí. Na verdade, tem várias partes, e aí ele no final de cada uma ele coloca que página que representa no original, no grande, né, Infinita. no cheio. E só que eu comecei a escutar, e aí eu tenho até o livro aqui, mas eu comecei a escutar, e aí eu tô escutando no áudio, porque tem até, acho que, se não me engano, eu não sei se eu já cheguei a escutar, mas eu acho que tem algumas coisas que são narradas por ele, são falar, né, Uhum. no áudio. Ah, que legal! E, e eu comecei a escutar eu escutei acho que um ou dois, mas assim, enfim, quando eu começo aí eu vou aos poucos, eu não tenho planos para quando terminar. É claro que eu acho que o Uhum. Graça Infinita talvez eu pule, porque eu tô lendo o livro já, mas eu acho interessante porque o primeiro desse aqui é maravilhoso, Malu, É, eu né? li o primeiro capítulo só, eu gostei muito, Então, e eu tô lendo agora, eu não tô lendo ele em ordem. Eu baixei ele no Kindle em inglês, porque eu não achei ele em português, acho que não temos uhum, tradução ainda, e não, aí eu tô fazendo isso. Mas assim, ó, é muito legal, porque tem até coisas que ele prepara para os alunos dele, né? tem. Uhum, A introdução da mãe dele também é muito legal. Eu li poucas coisas dele, mas do que eu li eu gostei bastante. sim, eu também. Eu escutei acho E que eu os acho legal, dois primeiros eu tô, aqui. eu acho que nós duas fomos picadas pelo mosquito dele esse ano e Sim, estamos gostando desse, a gente está curtindo esse universo dele, né? muito, muito. Muito legal. A formação dele é toda, né? A mãe dele ele fala, né? Ela já era, então assim, ele é um cara que estava muito inserido nesse mundo, assim. Mas foi Tava. uma grande perda. Gente, o último, uhul, chegamos ao último, viu? Acho que esse vídeo não vai ser aqueles vídeos infinitos. Não. Check out and read a book from your local library. Bonus point if it's recommended by a librarian. Tu tem uma local library aí que tu adora na tua cidade e que tenha bons librarians? Então, a gente tem livraria de rede aqui, né, na verdade, se você pedir indicação, ela vai te falar, mas, tinha uma outra livraria, eu até li no jornal esses dias que a livraria fechou, que era de uma senhora, e, assim, apesar de eu não ter, pedido, né, para ler e tal, eu já vi dando dicas, né, de livros. Acho que inclusive talvez eu tenha, assim, falado alguma coisa de livro infantil. Mas tem um livro, Malu, que eu vi que sabe o que eles fazem aqui? Eu não sei se aí acho que no Brasil também tem. Tem sim, porque na Candeeiro eles fazem também. Não necessariamente, às vezes você fala com o livreiro, mas eles colocam aqueles, Bilhetinhos. os bilhetinhos e o livreiro deixa ali, foi indicado por fulano por causa disso, disso, disso. Então, se você não quer ir lá falar com o livreiro É. diretamente, você pode ler as indicações ali. E tem um livro que eu gostaria, mas eu não tenho nem ele, nem baixei, mas eu fiquei com muita curiosidade de ler, que eu acho que no Brasil também o pessoal está lendo, é Lazar que chama, não? Você já viu? Qual? Lazar? É o nome Deixa do eu ver. autor ou do livro? Acho que é do livro. É, esse aqui mesmo, ó. Eu vou mostrar aqui que eu achei eu não sei, chama Lazar, ó. Tem um cavalo branco na capa. A capa no Brasil é a mesma. Eu já vi gente falando desse livro aqui. Eu fiquei com muita vontade de ler. Inclusive a contracapa aqui na Alemanha é do Daniel Kerman, que ele é um autor contemporâneo e eu li coisas dele já. Acho que eu mandei um livro de contos para você, maluco, chama Fama, desse autor aí. Exato. Ele é um autor contemporâneo muito bom. E eu li um outro livro dele ano passado.
ele que fala a contracapa que é ele que escreve. E esse livro eu fiquei com vontade de ler, e eu vi como indicação na livraria aqui da cidade, então eu acho que pode contar aí como Com o certeza, pode contar, até porque hoje em dia a coisa mais rara é a gente conseguir livrarias charmosas de rua com livreiros. Estão todas fechando, exatamente, infelizmente. E tu vê a isso. mesma coisa, pô, tu tá na Alemanha, né? Eu tô no Brasil, e é a mesmo fenômeno. É a mesma coisa, é É, bem difícil, né. eu tô cada vez vendo que só grandes cidades, assim, grandes cidades mesmo, estão conseguindo se dar o luxo de ter livrarias de rua charmosas, né? Sim, exato. É uma lástima, assim, um troço tão ruim, tão me chateia muito, mas tu consegue aqui no Brasil, no Rio, tem um argumento, né? Sim, No Nova York tem alguma livraria que faz questão de ser, né, que tenha livreiros, né? Então, assim, essas super mega cidades, megalópolis tem, né? sim, Paris, né? Então, assim, gente, isso é muito chato, isso é uma pena muito grande. E, por outro lado, as grandes livrarias de shoppings, essas que ainda. Tipo, a própria livraria da Vila, que era uma livraria de bairro, virou hoje em dia uma mega store em todos os shoppings. Eles têm isso aí, eles colocam um bilhetinho, né? sim, exato. Até Uma porque o público indicação. que procura não nem seria viável, né? É aquele negócio, chega nessas livrarias de shopping, às vezes tu pergunta, os caras nem sabem, eles conseguem consultar o computador, né, para saber. Uhum. Olha, Malu, Ah, o autor é húngaro, chama Nélio Biderman. Nélio Biedman, húngaro. E é Olha, a gente novo está ele. com. Ele escreveu esse livro com 21 anos. É uma história familiar multigeracional repleta de personagens profundamente originais e cenas envolventes, por vezes realistas, por vezes perturbadoras, oníricas. Um grande autor entra em cena em pleno domínio de sua escrita. Tá aí, ó, mais um húngaro aí pra gente. Mais Húngria, o húngaro está virando a nossa terceira língua. Ah, então, mas ele não é de lá, tá vendo? Bom, o autor nasceu em 2003, cresceu nas Ufa. proximidades do Lago de Zurique. Sua família paterna pertence à nobreza húngara. Seus avós fugiram para a Suíça na década de 50. Biderman estudou alemão e cinema na Universidade de Zurique. Lazar teve os direitos de publicação vendidos para 26 países. Aí, ó, um autor novo aí. Esse nome, Nélio Biederman, estava muito fácil para figurar nos nossos, Tava, entre o Laszlo, é, né? Tava fácil sim, demais. tava. Mas ele é de nobreza, né, húngara, então você imagina aí, Nossa, parece que o livro tem questão da relação com a família, né, então acho que é bem interessante. Tá aí, Malu, mais um pra gente ler. mais um. Tá ótimo. Tá, Tati, muito bom, muito bom. Adorei fazer isso aqui contigo mesmo. Tu multiplicando os livros, eu adoro quando tu faz isso, eu falo brincando. E eu gosto de reclamar que as livrarias estão fechando. Eu tô louca para ganhar na Mega Sena para abrir a minha livraria que só vai dar despesa, porque é Isso, esse o meu sonho de negócio. É esse, viu? É ter uma livraria que seja não só dê uma lucro. livraria pequena de bairro, super charmosa e que só vai fechar no negativo todo mês. Isso. Sonho de vida da gente. Então, não, mas é incrível, é incrível. Sempre que eu viajo, vou catando as livrarias indies para visitar e já visitei Uhum, uns lugares mais. E, bah, é sempre maravilhoso, né? Sempre, mas a gente nunca sabe se tu vai poder indicar para um amigo se ela vai estar lá daqui a alguns anos. sim, exato. E nós não vamos fechar isso aqui de uma forma triste, já que a gente está com uma summer list fantástica e o verão maravilhoso. Tati, eu tenho uma ideia maravilhosa também, que assim, ó, quando começar o inverno aí, tu vem pro nosso verão aqui e a gente termina esses livros juntos. Isso, Fica o beleza. convite. Combinado. Já vou Vem passar comprar um minha calor em Porto passagem. Alegre. Tá bom. Obrigada, Beijo, Malu. pessoal. Até o próximo Beijo. vídeo. Até.